povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para ouvir a palavra do Pai. Gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se não estiver, vai ficar, tenha certeza, porque o Senhor está cuidando de nós, amém? Hoje a gente vai falar sobre Jesus, coisa linda, maravilhosa da nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vai ler alguns versículos para a gente entrar dentro da palavra a qual o Senhor me deu. Lá no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 3 diz assim: Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Agora a gente vai lá para o capítulo 4, que mostra Jesus sendo tentado pelo diabo. No versículo 1 diz: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou-o no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu vou ler só até esse versículo. Se você quer continuar lendo, sabendo o que mais que o diabo colocou diante de Jesus para ver se Jesus ia o adorar, você continua lendo o capítulo 4 até o versículo 11 que você vai saber. Mas a primeira coisa que eu quero destacar com vocês está lá no versículo 3 do capítulo 4 e no versículo 6, que o diabo diz: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Depois o diabo diz: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus cuidará, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus é batizado. Vamos parar para analisar o contexto aqui do capítulo 3, o versículo 15, 16 e 17 do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Primeiro, Jesus é batizado por João. E quando ele se batiza e sai da água, ele logo recebe uma afirmação de Deus, que ele era o Filho amado, qual o Senhor tinha prazer, alegria em Jesus. E eu nessa manhã, quando eu estava orando, falando com o Senhor abriu os meus olhos de uma forma diferente para essa leitura. Eu já tinha interpretado ela de uma forma que eu quero depois também abordar aqui no canal, sobre identidade, a qual Jesus ele tem ali a sua identidade de Filho de Deus, e o diabo ele questiona, ele coloca à prova essa identidade para ver se Jesus estava firmado nessa identidade de certa maneira. E a gente vê que Jesus sim estava, porque Jesus não se rende ao inimigo, ele não se rende adorando o diabo, mas ele continua firme com a palavra do Senhor até o final, até o momento que o diabo sai do deserto e deixa Jesus, e os anjos do Senhor vêm cuidar de Jesus, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites de jejum completo. O que acontece? A palavra que o Senhor me deu nessa manhã, enquanto eu estava buscando a presença do Senhor, foi: todas as vezes que você recebeu uma afirmação do céu, ou seja, que o Senhor falar algo, o diabo sempre vai falar algo contrário para que você fique na dúvida daquilo que o céu e que Deus liberou sobre você.
eu tenho uma promessa que o Senhor me deu há mais ou menos praticamente quase 7 anos. E essa promessa, ela tem sido muito questionada por algumas pessoas quando eu conto. Então nem todos acreditam nessa promessa que Deus me mandou. Só que é uma verdade que o céu e que Deus já disse para mim. E teve uma vez, logo no início, quando eu recebi essa promessa do Senhor, eu contei para uma pessoa, essa pessoa não acreditou muito, não concordou tanto, enfim. E o Senhor falou para mim, Thaís, porque eu fui orar e eu fiquei triste, falei, poxa Senhor, será que as pessoas não vão acreditar nisso que o Senhor me prometeu? E o Espírito Santo falou comigo que quem tinha que acreditar na promessa não eram as pessoas que estavam me ouvindo, mas sim eu. Então, a partir daquele momento, eu confiei e confio plenamente na promessa que o Senhor me deu. Então, nessa manhã, quando o Espírito Santo ministrou comigo, foi quando você tiver uma verdade que o céu irá liberar sobre a sua vida, uma promessa, algo que o Senhor falar para você, o diabo sempre vai fazer e jogar palavras, várias coisas para que você duvide daquilo que foi dito da parte do Senhor. Então, nessa palavra, a gente vê que o Senhor tinha falado logo após do batismo que Jesus era o filho dele, era o filho amado, ao qual ele tinha prazer no seu filho. Só que quando o Senhor, o Espírito leva ele para o deserto, o que o diabo fala lá no versículo 3 e no versículo 6? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Ou seja, ele joga, sabe aquela pulguinha que o povo fala? Tô com uma pulga atrás da orelha quando a gente tá na dúvida, a gente não tá acreditando muito, a gente fica meio assim, meio na dúvida. A gente fica com aquela pulga atrás da orelha, por quê? Porque a gente não tem certeza, fica aquela coisa incomodando, sabe? E o diabo, quando ele fala, se você é o Filho de Deus, ele tá querendo pôr dúvida em Jesus. Pôr dúvida na cabeça dele, pô, será que eu realmente sou filho de Deus? Porque eu acabei de ser batizado, Deus acabou de falar comigo e Deus me coloca no deserto? Olha que forte. Às vezes a gente está no deserto e aí tudo que o diabo quer é que a gente desacredite de que Deus não está conosco. Porque após o batismo de Jesus, após o momento que Jesus recebe essa afirmação, essa palavra maravilhosa e linda de Deus sobre ele é logo tentado, ele é logo levado para o deserto, ele é logo levado para um processo difícil de 40 dias sem comer, 40 dias matando a carne e vivificando o espírito. Então, o que a gente precisa entender? Que todas as vezes que o Senhor fala algo para nós, o diabo sempre vai querer colocar aquilo em dúvida. Ele sempre vai levantar pessoas, ele vai levantar, muitas das vezes, usar ocasiões e situações para que a gente venha duvidar daquilo que o Senhor falou para nós. E o que o Senhor está nos mostrando através da passagem bíblica é que todas as vezes que o diabo vier e colocar uma dúvida sobre você, continue firme como Jesus continuou. O diabo, ele jogava uma dúvida sobre Jesus e Jesus combatia ele com a palavra. Ele jogava uma dúvida, ele jogava uma proposta para Jesus e Jesus o combatia com a palavra, porque Jesus estava firmado no Pai. Jesus conhecia a sua palavra, Jesus tinha todo e pleno conhecimento da palavra nele. E como que a gente luta contra essas dúvidas? Porque quando a gente está passando no deserto, irmão, é muito difícil. A gente, quando está passando no momento de tempestade, de mar revolto, tudo o que vai acontecendo é como se fosse deixando a gente, muitas das vezes, angustiado, triste. E a dúvida, às vezes, elas surgem de uma forma muito grande. Às vezes você vai contar uma promessa que você recebeu e a pessoa fala assim, mas será? Teu cenário é completamente contrário. Teu cenário não diz que isso vai acontecer. Às vezes você recebeu uma palavra de que Deus vai abrir uma porta, mas a tua circunstância, o teu cenário está dizendo que não. E alguém vai abrir a boca e vai falar, mas não está favorável, está tendo muito desemprego, essa empresa não está mostrando que está abrindo vagas. Confia naquele que te prometeu. Confia no que Deus te falou. Então, quando você estiver passando pelo deserto, o diabo ele vai jogar dúvidas sobre a tua cabeça. Ele muitas das vezes vai usar pessoas para colocar em prova aquilo que Deus falou para você. Só que devemos continuar firmes como Cristo
continuou naquele deserto. E logo depois, quando o diabo vai embora, eu vou ler para você aqui. Então o diabo foi embora, lá no versículo 11. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Então não quer dizer que quando os anjos não estavam ali, Deus não estava contemplando Jesus, o Espírito Santo também não. Não, o Senhor estava contemplando, o Senhor permitiu que aquela tentação viesse sobre Jesus. Tanto que no versículo 1 do capítulo 4 diz: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi firme no momento em que o diabo pôs à prova tudo aquilo que Deus falou sobre ele no seu batismo. E muitas das vezes a gente acaba permitindo que a dúvida entre no nosso coração, entre na nossa mente, e a gente fica, será? É, Jesus, é verdade, fulana falou que meu cenário não é favorável, minhas circunstâncias realmente não mostram que uma porta vai se abrir. Ai, Senhor, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que isso não vai acontecer. E aí a gente coloca em dúvida, em questão, aquilo que Deus liberou sobre a gente, aquilo que o céu liberou. Então, o que o Senhor está dizendo para nós através dessa palavra hoje é que a gente não pode colocar em dúvida o que já é uma realidade, o que o Senhor já revelou, o que o Senhor já falou a nosso respeito. Então, se o Senhor falou que vai abrir uma porta, não importa o cenário, a porta vai se abrir. Se o Senhor falou que vai salvar a sua família, não importa o cenário que a sua família esteja, vai se cumprir. Porque o Senhor, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Uma promessa que o Senhor fala, Ele cumpre. A gente tem que ter a atitude de se posicionar, ser obediente, submisso e fazer conforme a vontade do Senhor. Gente, vai acontecer, não tem como não acontecer. Só que se a gente colocar em dúvida aquilo que o Senhor está nos falando, é como se a gente estivesse acreditando no diabo e desacreditando de Deus, aquele que nos prometeu. A gente precisa crer que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir tudo que disse do início ao fim. Então não coloque em dúvida o que Deus liberou sobre a sua vida, a sua identidade em Deus, quem você é, aquilo que Deus revelou acerca do seu futuro. Não coloque em dúvida, porque o que Deus prometeu para você, Ele vai se cumprir. Se posicione conforme a vontade de Deus e tenha certeza que vai se cumprir. Mas não dê ouvidos ao inimigo. Não dê ouvidos, porque ele vai lutar de todas as formas para que você desacredite do que Deus te disse, para que você seja o primeiro a desistir daquilo que Deus te disse. Porque se você desacredita, se você acha que não vai acontecer, você não vai se posicionar, você não vai melhorar, você não vai estar de acordo com o que a promessa requer da forma que você esteja. Porque todas as promessas requerem que a gente esteja num posicionamento da forma que Deus quer. Se a gente não tiver, muitas das vezes a promessa não vai chegar. Então você precisa acreditar, confiar e se preparar para essa promessa. Porque se você não acreditar, se você não confiar em Deus, você não vai se preparar. Você não vai crer que Deus vai fazer o impossível acontecer. E se você não tem isso firme na sua cabeça, meu irmão, isso vai ser péssimo. Vai ser péssimo, porque você vai pôr em dúvida aquilo que já é uma realidade. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que céus e terra pode passar, mas a palavra do Senhor não passará. Então, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele não é como eu e você que somos infiéis, que muitas das vezes fala, promete uma coisa, mas depois muda de ideia, volta atrás e faz outra coisa. Não, esse não é o nosso Deus. Ele é aquele que promete e cumpre, vai até o fim para cumprir o que Ele tem prometido para mim e para você. Só que a gente não pode, de forma nenhuma, duvidar daquilo que Deus falou sobre nós. Sejamos firmes como Jesus foi. Jesus é o nosso maior, grande e eterno modelo que a gente tem que seguir. Então, sirva conforme o modelo que é Jesus. Imite Jesus, seja firme buscando, seja firme combatendo o inimigo com a palavra, seja firme quando o inimigo te colocar à prova, quando o inimigo vier te questionar, colocar a dúvida sobre você, que você venha falar, não, Deus me prometeu e Ele vai cumprir no tempo certo. Deus está me preparando. Então, tenha certeza. E com isso, você pode ter certeza que a promessa vai se cumprir, porque Deus que é o melhor para mim, para você. Não tem ninguém que seja mais interessado em nos ver felizes,
em cuidar de nós, em nos salvar do que o Senhor, o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo. Amém? Então esse é o vídeo, gente. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como Deus falou comigo. Que você não venha duvidar, mas que você venha confiar e descansar. Ore e peça para que o Senhor blinde os seus ouvidos, os seus olhos, e que você venha olhar para Cristo, venha firmar os seus olhos no Senhor e os seus ouvidos somente saber discernir quando é a voz do Senhor, quando não é. Que o seu ouvido venha estar atento só para ouvir o Senhor e não as coisas que o diabo tem colocado diante de você, e que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Amém? Comenta, compartilha, curte esse vídeo que eu tenho certeza que vai alcançar outras vidas, e através da sua curtida esse vídeo alcança outras pessoas aqui no canal. Amém? Compartilha também para que outras pessoas elas também possam ver esse vídeo e Deus possa falar com elas assim como Deus falou comigo e com você. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu ministério. E não esquece que Jesus te ama. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.